Gente, vamos voltar a falar sobre o leilão da tecnologia 5G que acontece neste momento. A gente está falando sobre isso desde o comecinho aqui do live. De fato, já começou, já tiveram algumas empresas aí que já conquistaram o direito aí de usufruir algumas faixas. Como diria Fernando Nakagawa, algumas avenidas ali para conseguir usar o 5G. Mas temos aqui Fernando Nakagawa, Thaís Herédia, festa. Porque ela ficou com ciúmes. Ela ficou muito emocionada de estar com o Naka. Ela com ciúmes. Ela ficou com ciúmes. A Pri a gente já é parça, né? Você tá chegando hoje um pouco... E a Pri também, obviamente, está nessa conversa. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Ele é o cara que entende, ele tinha que estar aqui mesmo. Foi um alívio. Imagina, é um time completo para a gente falar do 5G, que é uma mudança que a gente vai ter em termos de tecnologia, de sociedade também, né? A forma como a gente vai se comunicar. E você tem atualizações, né, Naka? Sim, a atualização, Marcela, é que as 3 grandes operadoras de telefonia celular já garantiram faixas de transmissão nessa avenida de transmissão de dados do 5G. Portanto, claro, Telefônica, que é a dona da Vivo, e a TIM Brasil garantiram faixas de transmissão de 3,5 GHz, que é a faixa de transmissão considerada do 5G puro. Vou falar os valores aqui que as 3 empresas pagaram. Claro, pagou 338 milhões de reais, um ágio de 5%. A Telefônica, 420 milhões de reais, um ágio de 31%. E a TIM Brasil, empresa italiana, 351 milhões de reais, ágio de 9%. Portanto, as 3 empresas já garantiram nacionalmente em todo o Brasil o direito de operar faixas de transmissão do 5G. Além disso, nós temos a novidade da Winit Telecom, que é uma nova operadora de telefonia celular nacional, que vai operar em 700 MHz, que é uma avenida mais usada para o 4G. E tem como contrapartida as estradas federais que vão ter que ter telefonia celular em todo o Brasil. Vai ficar a cargo dessa nova operadora de telefonia celular. Portanto, as 3 empresas já garantiram as faixas de transmissão do 5G, mas o leilão continua porque há outras frequências a serem vendidas, oferecidas, inclusive com essas operadoras que podem eventualmente querer essas novas faixas de transmissão. Tá aí, então as gigantes que todos conhecemos, Claro, Vivo e TIM operando o 5G no futuro. Priscila Yazbek, vamos fazer uma pergunta e resposta? Vamos. 3 perguntas e dúvidas sobre 5G? Vai lá. Vamos sim. Só queria fazer um comentário rápido antes. Estava falando com o professor Fernando Torrente, da FIAP. Ele estava observando que, como era previsto, as 3 grandes levaram o leilão, né? E além disso, ele falou que é curioso que a Vivo pagou mais caro que as demais pelo mesmo poder ali, né, por blocos muito parecidos. Depois acho que o Naka deve comentar alguma coisa aí sobre isso. Mas, então vamos ver essa pergunta e resposta aí sobre o 5G. A gente preparou uma tela para trazer alguns detalhes a mais sobre isso. Queria ver se a gente consegue colocar aí para vocês verem. Então, a primeira dúvida é o que é o 5G, né? O 5G é uma nova geração de internet móvel que promete uma velocidade até 100 vezes maior que o 4G e um menor tempo de latência. Isso é muito importante, ou seja, é um menor tempo de resposta. É isso que traz uma infinidade de aplicações do 5G, tanto para o uso pessoal quanto para os negócios, para a medicina. Traz muitas vantagens aí por causa desse menor tempo de resposta. É como se as pessoas tivessem ali um contato quase em tempo real, uma resposta imediata, como se elas estivessem juntas presencialmente, mas, na verdade, isso em lugares diferentes. A gente vai ver uma segunda tela também sobre como será usado o 5G no dia a dia. Então, ali, o primeiro ponto é o uso pessoal, então os downloads vão ser mais rápidos. Então, um vídeo hoje de 25 GB, que demora cerca de 30 minutos para ser baixado no 4G, passaria a ser baixado em questão de segundos. Os carros autônomos, por causa desse menor tempo de latência, eles ganham mais segurança, evitam acidentes, então eles devem avançar por causa dessa tecnologia. Nos negócios, as aplicações vão desde telemedicina até agropecuária, então cirurgias à distância poderão ser feitas, um médico pode operar um paciente de um lado do mundo, sendo que o paciente está no outro lado do mundo, já que esse tempo de latência, esse tempo de resposta é muito curto, é quase imediato. A indústria vai conseguir conectar mais suas máquinas, seus equipamentos, vai conseguir suportar mais conexões. Com isso, a indústria ela vai ficar mais integrada e a agropecuária tem uma aplicação parecida. E aí tem uma curiosidade aí, essa sincronização mundial
musical, que é uma banda, por exemplo, de lugares diferentes, os músicos poderão tocar de forma sincronizada, por exemplo. E aí, por fim, a gente tem mais uma terceira tela falando sobre quando que vai chegar para a população. Então, nas capitais, o 5G vai ter que ser implantado, as radiobases, né, que é a estrutura para que o 5G funcione nas capitais até julho de 2022, nos municípios com pelo menos 30 mil habitantes até 2029. Então, assim como foi a chegada do 4G, que até hoje não está presente em todas as cidades, no caso do 5G, a gente também deve ter uma velocidade diferente de chegada dessa tecnologia para as cidades. Então, nas periferias, deve demorar mais para que a população sinta a chegada do 5G. E, além disso, além do 5G chegar, os dispositivos também vão precisar se adaptar para receber o 5G. Maravilha, uma revolução, né? A gente, claro, fica muito preso ali ao celular. Será que eu vou conseguir baixar meus vídeos? Mas é muito maior que isso, né? Medicina, na indústria, enfim, os benefícios são gigantescos. Diante de tamanha revolução, o martelinho na hora do leilão ainda é batido? É batido, mas olha, tem um longo caminho para isso. Eu estou estudando um pouco essa questão do 5G, mas não nessa competência que o Naka e a Priscila têm, para entender um pouco como é que nós chegamos até aqui. O Brasil passou por uma revolução depois de 97, com a privatização da telefonia no Brasil. Agora, em 2019, é que houve uma atualização do marco regulatório que foi criado junto com a privatização, ou seja, nós levamos esses anos todos, 20 anos, para fazer uma atualização num sistema, num ambiente em que o país já tinha, sei lá, mais de 200 milhões de celulares, mas as operadoras tinham que conviver com uma regulação, uma legislação, um arcabouço jurídico de 20 anos antes. Então, para mostrar um pouco como as coisas têm um ritmo diferente no Brasil. Eu conversei agora há pouco com o Rafael Coimbra, que é do MIT Technology Review aqui para o Brasil. Ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Thaís, esse leilão de hoje é só o primeiro passo de um longo caminho. Nós vamos criar um ecossistema inteiro novo. A regulação de várias disciplinas vai precisar mudar. Por exemplo, o Brasil não tem ainda uma regulação sobre a internet das coisas. Não tem ainda uma regulação, uma legislação segura sobre a inteligência artificial. No caso da aplicação para os negócios, se estamos falando de agronegócio, por exemplo, vai usar drone, qual é a agência que vai regular? É a ANAC? Medicina, qual é a agência que vai regular? Quer dizer, tem uma mudança enorme de ecossistema, de paradigmas, que é uma revolução que vai acontecer nos próximos anos, não é de um dia para o outro. Excelente ponto de se colocar, até porque fake news, que a gente já está vendo, não tem uma legislação para a gente disciplinar e punir. Não, e para a gente assentar as expectativas, né, com a realidade e com a capacidade do Brasil em responder a isso também. Sim. Não adianta ter a antena e não ter a regulação, né, para nos proteger, para nos assegurar de que o serviço vai ser prestado dentro de uma fiscalização com os responsáveis identificados pelos cidadãos. Especialmente no Brasil, desculpa, Dani, no Brasil atual, que você tem em metrópoles como São Paulo, áreas que não tem nem 4G. Então, é um passo São além. Paulo, né? São Paulo, pois é. Há bairros que não tem 4G direito. E nessa história do leilão das empresas que conseguiram essas licenças, há uma série de contrapartidas. Então, as empresas pagaram entre 300 e 400 milhões pela outorga, pela licença, mas elas têm obrigações que superam 3 bilhões de reais em várias contrapartidas, como, por exemplo, levar internet para a floresta amazônica, a criação de uma rede privativa para o governo federal. Há uma série de contrapartidas de fato em dinheiro que essas empresas vão ter que ter a partir de agora. E aí, só dando uma reação bem rápida do mercado financeiro, as ações da Telefônica sobem 0,71% na B3, o mercado parece que está gostando desse resultado. Da TIM Brasil também sobe um pouquinho menos, 0,30%, mas as ações da Claro, que são negociadas lá na Bolsa do México, a Claro é uma empresa mexicana, estão caindo mais de 1% neste momento. Agora, Naka, rapidinho. Claro, Vivo e TIM, as principais operadoras vão ter direito a operar o 5G. Isso é ruim pra gente, do ponto de vista de... concentração? É ruim porque, se a gente pensar, hoje a gente tem 4 grandes operadoras. Faltou aí a Oi.
A Oi não entrou nessa disputa porque ela está sendo desmembrada e vai ficar, se tudo der certo conforme as empresas querem, ficar com as 3 outras concorrentes, com a Claro, TIM e Vivo. Portanto, a gente tem menos concorrência no 5G, mas tem uma nova empresa que vai operar nacionalmente, que é no 4G, não uma outra tecnologia, mas vai ter uma concorrente nova, pelo menos. O editor vai me matar aqui, mas rapidamente sobre a concorrência. Não, mas sobre a concorrência é importante, porque assim, nós estamos começando com 3, 4 operadoras, mas a multiplicidade de negócios que vão acontecer vão trazer tantos outros setores que essa concentração ela não vai parecer tão imposta assim como é hoje. E o leilão ainda não acabou. Tem muito lote para ser negociado ainda. Nós vamos ficar de castigo juntos. E eles estão falando rápido para encerrar, para dar informação 5G, e ao mesmo tempo não levar bronca. Gente, papo essencial, muito bom ter vários pontos de vista aí de vocês, muito legal. A gente segue, claro, acompanhando o leilão que continua, mas já tem aí novidade importante no mercado para a gente estar de olho.